Oi pessoal, bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre lentes de contato. A gente já falou sobre esse assunto aqui, no programa com a doutora Thaisa Malamã. E hoje a gente está recebendo a Bianca Prunes, que é dentista, especialista em estética e prótese, para falar um pouquinho sobre essas atualizações nas lentes de contato. A gente pode dizer assim, Bianca? Obrigada por estar aqui, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Vamos falar então sobre essas atualizações, porque tivemos muitos famosos trocando as lentes de contato, né? Temos aí a Jade Picon, o João Guilherme, a Virgínia. E aí eu queria saber um pouquinho de você, Bianca, que é especialista nisso, entende bastante. Como que você enxerga toda essa atualização, essas novidades, tecnologias nas lentes de contato? Sem dúvida. Primeiro eu queria realmente dizer que esse tema é muito interessante, eu adoro falar sobre isso, porque é um tema super atual. E a gente observa, eu acho que para começar essa conversa, a gente não tem como não falar sobre as modas, digamos assim, né? Que a gente observa ao longo dos anos, né? Desde que a gente começa a ter intervenções estéticas nas diferentes áreas, nas áreas da saúde, então na cirurgia plástica, harmonização facial e também, obviamente, na odontologia. A gente vai passar aí por períodos em que a gente tem modas de tratamentos. Muitos desses tratamentos são incríveis mesmo, né? E quando a gente usa essas intervenções dentro da sua indicação, a gente tem grandes revoluções e grandes benefícios sendo entregues ali para os nossos pacientes. Então, é muito interessante a gente observar essa timeline, essa cronologia, porque a gente vê, por exemplo, na cirurgia plástica, aquela onda que teve em alguns países, e o Brasil foi um desses países, né, em que as pacientes era realmente muito standard, né, muito normal colocar próteses de silicone, por exemplo. Todo mundo tinha, quem não tinha que era errado. Exatamente, para modificar ali, né, o perfil corporal, e a gente estava, né, estamos falando de padrão de beleza de uma época. E hoje o que a gente vê? Hoje a gente vê muitos pacientes buscando tratamentos para remover, né, para retirar essas próteses. Tem então, a questão da doença do silicone também, muitas coisas envolvidas, mas real, isso é verdade. E nunca, quando a gente fala sobre isso e observa isso, a gente está dizendo que um tratamento é ruim. Não é isso, né? Claro, exceto absurdos e indicações completamente fora do que a ciência, né, do que a literatura nos mostra. Que é como profissionais da área da saúde devem ali se pautar quando vão oferecer, né, algum tratamento ou algum tratamento novo para um paciente. Então, sem esse julgamento de valor mesmo, a gente observa, né, isso na área da medicina, importantemente acontecendo aí nesses anos mais recentes. A gente observa na área da harmonização facial, então na medicina dividido com odontologia, né, uma busca que começou ali por uns tratamentos em que era interessante que se visse que a pessoa fez uma harmonização, né, tipo meio que padronizar o rosto. Exatamente, com grandes modificações, com um volume grande de produto. Não só, né, porque às vezes a gente fala de volume e a gente pode estar falando inadequadamente, porque tem aí procedimentos que envolvem muito volume, mas que ainda entregam um resultado extremamente natural, a gente sabe disso também, mas em que era perceptível. E aí a gente vê uma onda de pessoas, como vocês já conversaram aqui também no programa, removendo seus tratamentos, né, zerando, digamos assim, quando possível, dependendo do que foi feito, aqueles procedimentos, e aí começando de novo de forma mais natural ou ficando sem nada, né? A gente vê isso também na odontologia. Ao longo dos anos, se a gente for observar esses tratamentos estéticos um pouco mais antigos, eu nem falo de tanto tempo atrás assim, a gente olha para os pacientes usando, né, ou recebendo tratamentos estéticos na região anterior, no sorriso, com dentes com uma anatomia mais quadradona, né? Dentes mais brancos mesmo, mais claros e sem muita caracterização. O que é isso? Sem muita textura de superfície. É óbvio, eu tô falando de tratamentos específicos, porque o tratamento que é muito bem executado, ele não gera medo, né? Ele não gera uma preocupação por parte do paciente, que é o que a gente vê hoje. A gente vê os pacientes, aí já daqui a pouco a gente entra nesse tema da troca, né? Mas a gente vê muito os pacientes procurando o consultório, tendo uma queixa, se perguntando, né, como, né, com um olhar profissional, como que eles podem caminhar para a resolução, para se sentir melhor do ponto de vista estético, e aí a gente entra
em muitos tratamentos que são possíveis, né? Sim. Com as suas indicações, mas com muito medo de ficarem com um sorriso ou que é igual ao de todo mundo, ou que é artificial demais. Parece uma dentadura, aquela coisa muito, né, que chega primeiro o dente, depois a pessoa chega. Exatamente, É muito brancos, muito volumosos, Sim. né, muito grandes. Então, esse medo, ele não se cria a partir de tratamentos que são bem executados. Porque tem todo um estudo para deixar o mais natural possível, né? Exatamente, um estudo, uma indicação para cada paciente de tratamentos, né, específicos do material, a depender do paciente que está recebendo aquele material. Porque, na verdade, o material pouco importa. O que importa é o resultado e como que aquilo vai se manter. A gente fala em odontologia que o tratamento começa quando a gente termina o tratamento no paciente. Porque aí vem o sucesso ou não. A satisfação ou não do paciente também. A satisfação, a saúde, né? A saúde dos tecidos, a saúde da mordida, da oclusão, a saúde do periodonto, que é a gengiva. Então, isso envolve uma série de fatores, assim. Tem muita coisa que você tem que estudar ali para ter que colocar uma lente, exatamente, né? No final das contas. Exatamente. Qual que é a principal mudança que você enxerga nesse tempinho, assim, de quando começou essa febre de colocar as lentes até agora, onde as pessoas estão trocando e indo para lentes mais naturais? Como é que funciona? Qual a principal mudança? Sim, essa é uma ótima pergunta. Quando a gente fala de resina composta, por exemplo, né, que é um material que nos permite fazer, muitas vezes, de novo, isso eu estou falando de forma mais ampla, mas dentro de cada caso, nos permite fazer tratamentos, executar tratamentos muitas vezes mais conservadores, porque a gente pode fazer uma técnica que a gente chama de técnica aditiva, quando a gente não quer modificar posição, a gente não tem grandes alterações de cor, por exemplo, para fazer, tá? A gente consegue fazer pequenos acréscimos estratégicos de resina composta e a gente tem, hoje, resinas maravilhosas para se trabalhar, que reproduzem as camadas do dente, né? O dente tem várias camadas com efeitos ópticos, com efeitos visuais muito diferentes. Então a gente tem camadas mais opacas, reflexões de luz mais azuladas, né? A gente tem translucidez, a gente tem um monte de detalhes ali, tanto de cor quanto de efeito e de superfície, que a gente consegue perfeitamente reproduzir com resina composta. Então, as resinas evoluíram, quando a gente fala desses tratamentos estéticos, evoluíram nesse sentido, na técnica de aplicação, mas na oferta de materiais que nos permitem trabalhar de uma forma muito mais assertiva para chegar na naturalidade, né, que é esperada para os tratamentos, que na minha opinião é muito assim, o paciente fez um tratamento e se nota que ele está bem, né, digamos, jovial, enfim, né, saudável, mas você não sabe exatamente o que ele fez. Exato. Entendeu? Fica realmente bem natural, né? A resina que você está falando é quando não tem o desgaste do dente, certo? Isso. Podemos fazer sem desgaste, né? E muitas vezes paciente jovem ou que está muito em dúvida. É uma ótima indicação, ao passo que, se não envolve desgaste, a gente pode sempre remover, ajustar e tudo mais. E até mesmo, anos depois, vivendo um pouco, né, com aquele formato e tudo, trocar para uma cerâmica se o paciente quer optar por isso. Tá. E aí vem a parte da evolução das cerâmicas, né? A gente vê uma evolução mesmo química de material, que nos proporciona aí características de uma resistência muito grande e evoluções tecnológicas que nos permitem fazer desgastes muito pequenos e trabalhar mesmo com lâminas muito fininhas. Quando a gente quer corrigir um pouquinho a forma, um pouquinho a posição, e o paciente tem uma indicação por questões diversas que envolvem muitas coisas. Desculpa até te cortar, mas hoje em dia, se a pessoa opta por colocar cerâmica, não vai ter aquele desgaste absurdo como a gente costuma ver de pessoas que colocam a cerâmica e vira dentinho de tubarão, as pessoas falam assim, né? Não tem isso hoje em dia, é bem mínimo. Essa pergunta é muito interessante. A gente fala em odontologia, eu uso muito esse termo quando eu vou explicar alguma coisa para o meu paciente, que é odontologia suficientemente invasiva. Ótimo. O que isso significa? Porque a gente, frente a esse desgaste aí, de novo, ondas, né? Então a gente viveu uma onda no início lá, ou enfim, né? Até técnica, dependendo do profissional. Não digo que todo mundo sempre fez assim. Tem muitos profissionais excelentes que trabalhavam com mínimo desgaste e já trabalham assim com muito tempo, há muito tempo. Mas
a gente via desgastes maiores, precisava de espessura maior, né, de material para ter a resistência ali necessária para que o tratamento ficasse funcional e fosse, né, possível de ser executado. Mas veio uma onda, né, de oposição a isso, e aí a gente entrou na era da odontologia minimamente invasiva. O que é excelente, desgastar menos e ter, né, ali um resultado legal. Exato, uma visão mais conservadora e tudo mais, mas tem uma linha, digamos assim, um pouco complicada, que é a do nenhum desgaste, um discurso, pelo menos, né, de que não se fazer laminados cerâmicos, as lentes popularmente chamadas. Sem desgaste não existe. Não tem como colocar um material por aposição, né, uma lâmina que vai ser colada na superfície do dente, que fica em contato direto com a margem gengival, que é um tecido, né, que, enfim, carrega inflamação e tudo mais, né, sem trazer danos para o paciente do ponto de vista de saúde mesmo, desses outros tecidos que não são o tecido dental. Então, eu gosto muito de usar o termo odontologia suficientemente invasiva. Tá. Por quê? Dependendo do caso, inclusive dependendo do que o paciente já tem, dependendo do que precisa ser corrigido, a gente precisa sim fazer desgastes um pouco maiores. Tá. Em alguns outros casos, felizmente, a gente consegue trabalhar com desgastes muito pequenos. Fazer um mínimo ali de desgaste. Exato. É o suficiente. E isso é uma coisa que deve ser conversada com o paciente antes de fazer o tratamento. Para ele entender que vai ter esse desgaste, que no final das contas é uma coisa para sempre, que você vai colocar, vai ter que manter, porque não tem como tirar, senão o dentinho já tá ali desgastado. Exatamente. Toda essa questão, né? Seja um desgaste maior ou um desgaste menor. Você só tem como trocar. Ótimo. Né, as peças. Você não tem como ficar sem as peças. Ótimo. Agora, vamos entrar nos famosos, porque Claro. essas últimas semanas, né, a gente teve aí o João Guilherme trocando as lentes, né, no dente, a Virgínia e a Jade Picon. E aí, essa pauta me interessou muito, porque assim, como a doutora Bianca já falou aqui, por que as pessoas estão realmente mudando de lente, né, de lente no dente? Por que você acha que os famosos agora estão em busca disso também? É para buscar essa naturalidade a mais ou não? Como que você analisa isso? Eu acho que os casos variam bastante entre si, né? Esses 3 casos que você citou, a gente observa variações importantes no que eu intuo que tenha sido, né? No que eu suponho que tenha sido o motivo da troca e também no resultado final, que muitas vezes é ali um equilíbrio entre o que o paciente espera e o que o cirurgião dentista que está atendendo aquele paciente propõe e também, né, se dispõe a fazer, em termos de características, né, de como que vai ficar aquele resultado e tudo mais. Então, por exemplo, é importante que a gente observe nesses 3 casos as diferenças do final, digamos assim, né, do resultado. Então, por exemplo, quando a gente olha para a Jade, a gente vê que ela, né, ficou com um sorriso bastante claro, mas que ela tem ali, quando a gente observa de perto aquele tratamento, pequenas, como é que eu posso dizer, caracterizações mesmo de superfície, que são muito sutis, então pequenos defeitinhos, digamos assim, né, isso eu falando. Que traz uma naturalidade no final das contas. Exatamente, então tem uma questão de forma mesmo, né, de dentes que mais quadrados para dentes um pouco mais arredondados, né, com diferenças ali de tamanho entre os centrais, que são esses dentes bem da frente, os do lado, tá? E algumas características mesmo de superfície ali que dão um ar mais natural. Tá. Inclusive, você tá vendo o antes e depois da Jade na tela aí. Eu confesso que eu não vi tanta diferença, Bianca. Eu fiquei assim, tá, mas o que mudou? Isso é bom até, né? Porque aí mostra que continua com essa naturalidade. Você também teve essa mesma perspectiva, como uma profissional, também teve essa visão de que não teve tanta diferença assim? Sim, as diferenças no caso dela são mais sutis mesmo. Acredito que ela tenha buscado por esse procedimento justamente para realizar como se fossem refinamentos nessa questão mesmo de anatomia, que chama, né, da forma daqueles laminados.
e também de efeitos. Então, a gente vê um dente que é claro, mas que possui efeitos de translucidez e, né, realmente características que mimetizam, digamos assim, algo que a gente vê num dente natural muito bonito, digamos assim. Sim. Tá? Então, quando ela, né, faz esse tratamento, ela realmente busca, muito provavelmente, pelo que a gente observa ali no cenário final, digamos, no resultado final dela, do sorriso, essas pequenas alterações na forma que conferem aí mais naturalidade pro sorriso. Boa. É uma paciente jovem também, ela é bem novinha. Super. E muitas pessoas, inclusive, na internet comentaram: nossa, mas eu não vi tanta diferença, o que mudou? Enfim, realmente acho que é isso, buscar a naturalidade. Vamos falar do João Guilherme agora, então? Porque o do João Guilherme, pra mim, foi o que eu vi mais diferença, no final das contas. Você tá vendo aí o antes e depois do João Guilherme na tela. Queria que você falasse um pouquinho sobre o sorriso antigo do João Guilherme e agora o sorriso novo. O que você analisa aí de diferente e o que você acha que ficou legal? Sim. No caso dele, o que a gente vê quando a gente olha o sorriso antigo é bem aquelas características que a gente tinha falado no início, do que a gente via antes de peças de laminados, né, essas lâminas, as lentes, enfim, de um formato um pouco mais quadradinho mesmo, né, um pouco mais simétricas entre si, digamos assim, com pouca característica, né, de superfície, de forma ali, de naturalidade. Então dá para ver que tem um tratamento, né, sobre aqueles dentes. E, por sua vez, no tratamento novo que ele fez, a gente observa que sim, os dentes são claros, mas eles não são todos da mesma cor. Então você olha o sorriso antigo dele, você olha para a parte mais perto do lábio, né, do lábio superior, digamos assim, que é mais perto da gengiva, até a bordinha ali inferior, que fica mais perto do lábio inferior, que é o que a gente vê, a bordinha do dente, a pontinha. Tudo claro, mas da mesma cor, digamos assim, com a mesma opacidade, sem translucidez, sem muito efeito de superfície. Tá. No tratamento novo dele, a gente vê diferenças de forma, né, importantes ali. Então, se fez os incisivos laterais, né, que não são esses dentes bem do meio, os do lado ali, um pouco mais arredondadinhos. Você vê que eles não são bem simétricos, eles têm diferença. Se você dividir o rosto dele ao meio, você vê um lado com algumas diferenças, né, em relação ao outro lado, que também dá uma característica aí de mais naturalidade. E a gente vê que são dentes, né, são peças cerâmicas claras, mas que têm translucidez, que têm os efeitos todos que a gente tem num dente natural. Então, de novo, né, é uma busca aí por algo que pareça que não, né, assim, foi feito, tem que refazer, porque tem desgaste, então tem que refazer, não tem como só tirar, mas não tem cara de, né, de artificialidade, digamos assim. É o que você até falou, eu olho e falo assim, nossa, ele mudou alguma coisa, mas o que será que mudou? Aí depois que, né, se você for pesquisar a fundo, é o dente. Mas eu acho que ficou bastante natural mesmo e dá pra ver essa diferença, porque eu acho que ficou melhor. Até o sorriso, o rosto, deu uma modificada ali. A gente compara os superiores com os inferiores também, a gente vê mais harmonia, assim. Principalmente aí nos efeitos. Nem tô falando de forma, tô falando dentro daquele dente claro, a translucidez e tudo, você compara o superior com o inferior nessa nova fase dele. Tá mais harmônico, assim, né, essas características. Boa. Virgínia Fonseca. Virgínia Fonseca mudou também o sorriso. Você tá vendo aí o antes e depois da Virgínia na tela. E a Virgínia, quando ela publicou, né, o vídeo de mudança, ela escreveu o seguinte, ó. Há mais ou menos 6 anos, coloquei lentes de contato nos dentes e eu gostava delas. Nunca me deram nenhum problema e eu tava ok. Mas comecei a perceber que já era um sorriso que não valorizava meu rosto e não condizia mais com a minha personalidade. Por isso, decidi mudar. Você enxerga também esse antes e depois, de que antes o sorriso não valorizava muito, por conta da gente de contato? Como que funciona essa análise agora da mudança de sorriso da Virgínia? Na Virgínia, eu acho que a gente tem um caso um pouquinho diferente, porque quando a gente olha para o inicial dela, né, para esses laminados, para essas lentes antigas, a gente vê que tem uma questão de posição importante ali. Por mais que ela, enfim, estivesse feliz, isso, inclusive isso é o mais importante sempre, óbvio, né? Que tá satisfeito no final das contas. Exato, né? Saudável e satisfeito, né? O melhor dos dois mundos, tá tudo certo. Exato. A gente vê, se a gente olha ela, né, num sorriso, numa visão frontal, olhando ela de frente, que tem
inclinações. Então, as peças ficaram levemente inclinadas, assim. Então, isso eu acredito que tenha sido uma das coisas que ela buscou corrigir, e corrigiu, né, de fato. O que nela eu não consigo perceber muito é uma naturalidade com relação à cor mesmo. Eu acho que, né, ela foi para um sorriso ainda mais claro do que o que ela já tinha. Talvez combine com a personalidade atual dela, um sorriso ainda mais claro. Mas, quando a gente olha para os outros casos, a gente vê mais efeitos, mais características de superfície, como a gente já comentou, que são coisas que trazem naturalidade, né, para além da espessura e tudo mais, né, que aí são coisas mais técnicas ali. Mas, para além da espessura, da delicadeza, a gente tem delicadeza também sendo entregue por meio dessas características visuais de cor e de textura, né? No caso dela, ela foi para algo mais realmente bem claro, né? Talvez aí com uma melhora nessa posição e no formato, mas são dentes, né, que são, digamos, que chamam atenção. Eles não são pequenos, eles são grandes, eles são bem claros e tudo mais. Eu queria até voltar um pouquinho pra Jade Picon, porque eu vendo na internet, eu peguei um comentário, e que seria legal a gente até tirar essa dúvida. Teve uma moça que falou, realmente o sorriso ficou muito lindo, seu ceramista é o cara. Mas qual que é a real indicação pra colocar cerâmica? O sorriso da Jade já era lindo, pequenos incrementos em resina e sem desgaste já era o suficiente. Por que colocar a cerâmica? Qual a real indicação? Em que momento a gente fala, não, vai ter cerâmica, vai ter o desgaste? Esse tema é um pouco polêmico, né? A gente tem algumas escolas diferentes. Eu sou de uma filosofia, realmente, assim, de uma odontologia mais conservadora com relação aos tecidos, né? Eu entendo como algo, principalmente quando a gente fala de procedimentos irreversíveis, como algo muito sério, que a gente precisa lidar realmente com uma responsabilidade, com uma seriedade muito grande. É a questão do consciente, né? De você ir conscientemente. Exato. E o paciente, ele não tem como saber, se a gente não comunica, quais que são as implicações de uma escolha ou outra. De um caminho ou outro, né? De um tratamento em detrimento de outro tratamento. Então, porque somos pessoas leigas, né? A gente quer a orientação de quem entende de fato. Se eu for num cirurgião cardiovascular, eu vou acreditar no que ele me diz, porque eu não entendo dessa área médica. Eu preciso confiar naquela pessoa e, confiando, daí sim a gente parte para o tratamento. Mas as indicações da cerâmica, e é por isso que, assim, quando o paciente me pergunta, mas o que é melhor? A resina composta, que é como a gente chama formalmente a resina, ou a cerâmica? Essa resposta, ela não existe, honestamente. O que existe é o que é melhor indicado. Então, quando a gente fala de indicações, pacientes muito jovens, né, aqueles casos que a gente comentou, o paciente é muito jovem, tem uma modificação, uma indicação de modificação de forma, né, ali de anatomia, alguma coisa estética que precisa ser executada e que se tem a intenção de fazer. Muitas vezes, e a gente não, né, dependendo se a gente não quer mexer em grandes características, como, por exemplo, na posição dos dentes, né? Inclusive, aí a gente entra em outras indicações. A gente tem, muitas vezes, indicação de tratamento ortodôntico com aparelho. Né? Muitas vezes, eu queria mudar a cor dos meus dentes. Em muitos casos, a gente resolve isso fazendo um belo clareamento. Exatamente. Já é o suficiente. Exatamente. Em muitos casos, eu diria que realmente, vários casos, a gente poderia atuar dessa forma, começa por um clareamento, vê como o paciente se sentiu, precisa, né, de algumas alterações de forma, a gente pode trabalhar de forma conservadora. Quando a gente não tem indicação de alterações de forma muito grande, de posição. Forma não, porque a gente consegue alterar forma com resina, mas de posição, grandes alterações de cor. Então, às vezes, o paciente sofreu um trauma, por exemplo, e um dente ficou muito escuro. Para utilizar resina composta, num caso desse, muitas vezes a gente tem que fazer um desgaste até maior. Porque a gente consegue, com uma espessura menor de cerâmica, bloquear aquele fundo, digamos assim. E aí, a cerâmica vira mais conservadora, por exemplo, só para ter uma ideia da complexidade dessa escolha. É de caso a caso, né, no final das contas. Exatamente. A indicação da cerâmica passa por... É um material, é muito importante que se entenda isso, que é um material... de características de superfície de maior estabilidade. Então, ele se mantém com aquele brilho, né, inicial, com aquela cor inicial, sem
a aderência de pigmentos, sem, né, claro, se não fraturar, se não, enfim, né, sofrer algum dano desse tipo. É um material que tem, por ser um material, né, vítreo e tudo mais, que tem ali uma característica de uma lisura superficial muito grande. Tá. A gente não fica polindo a cerâmica. Ela vem polida, a gente instala e a gente acompanha ao longo do tempo, ver se precisa, né, fazer algum polimento por algum desgaste ou algo, mas a gente não precisa retomar aquele polimento de superfície. Sim. A resina é um material que tem uma interação com o meio, digamos assim, né, com a boca, com a saliva e tudo mais, um pouco diferente. A resina e a sua estabilidade, o seu comportamento dependem muito de fatores que são ligados com o paciente. Entendi. Tem a característica do material, o polimento que a gente deu no fim do tratamento, então termina com um excelente polimento, mas ainda tem como são os hábitos desse paciente, como que ele se alimenta, né? Questões externas ali, né? Exato, como que é a saliva. Então tem outros fatores realmente de hábitos até que incidem de forma diferente sobre os dois materiais, entende? E isso é o que dita para qual caminho a seguir. indicação e a contraindicação, né? Então muitas vezes pacientes como esses que estão no meio público, né, e que tem uma agenda que não pode, digamos assim, generalizando, né? A gente não pode ter falha, não pode ter instabilidade, não pode ter uma resina que perdeu o polimento, vão para um tratamento mais invasivo. Tá. Que aí não tem erro, não tem essa questão de, aconteceu tal coisa, vou ter que cancelar aqui, é uma segurança. O que eu entendo muitas vezes é isso, mas, óbvio, a gente, quando está frente a um paciente, vai analisar todos esses fatores, inclusive a idade, algo muito importante, tendo em vista que um tratamento pode ser reversível e o outro é irreversível. Sim. Então, às vezes, a gente tem que, inclusive, não ceder às pressões do paciente e dizer, pra você... O que é melhor é isso. Exatamente. Né? É de caso a caso, tá, gente? Muito. Doutora Bianca, como é que a gente pode te encontrar? Até mais para tirar dúvidas sobre esse assunto. E não só sobre esse assunto, porque é um assunto vasto. Odontologia é uma coisa que a gente tem muito assunto para falar. Como que a gente pode te encontrar? Instagram, onde você atua? Como que funciona? Atualmente eu atuo no Instituto Simetri. Então, no Instagram do Instituto vocês vão me encontrar e vão ter acesso, né, à minha agenda e tudo mais. Mas também tem o meu Instagram, que é o @BiancaPrunes. Ótimo. E aí a gente vai trocando. Eu também, né, dou aula na graduação, então, e na pós-graduação. Nesses meios todos eu circulo, tanto na área acadêmica quanto na prática clínica. Então a gente, né, tá sempre por aí. Se atualizando e ensinando as pessoas e aprendendo também. Exatamente. É isso. O GCzinho do Instituto Simetri apareceu aqui, também o GCzinho no Instagram da doutora Bianca apareceu. Vá lá, procura. Acho que é importante a gente saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Ainda mais saber para qual caminho a gente vai seguir quando fala de dente, quando fala de estética e até mesmo de saúde, né? Porque isso aqui não é só estética, é ainda mais saúde, principalmente saúde. Exatamente, principalmente. E aí, ter um profissional que você confia e essa confiança se cria por meio realmente da transparência, né? Eu acredito nisso. Então, explicar detalhadamente, esse caminho essas são as vantagens, essas são as desvantagens. Para você, eu acho que isso. O que você acha, né? Afinal de contas, o paciente está recebendo o tratamento e vai viver com aquilo. Então, eu acho que, né, isso é fundamental, é ter um profissional de confiança regendo aí esses procedimentos, esses tratamentos, que são realmente, né, não podem interferir negativamente na saúde. Isso a gente nunca pode trazer realmente uma interferência negativa buscando algo estético, né? Ou seja, profissional de confiança, doutora Bianca. Obrigada, de verdade. Foi um prazer conversar com você, saber um pouco mais sobre esse assunto e a gente deixa aqui o convite para você retornar, porque como eu falei, tem muito assunto pra gente abordar ainda, para as pessoas saberem e aprenderem, tá bom? Ótimo, muito obrigada, eu que agradeço. Bom, segue lá, doutora Bianca, segue também o Instituto Simetri e também segue @carasbrasil, porque a gente vai trazer muito assunto sobre saúde, sobre o bem-estar pra você, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau.